Boa tarde, criançada. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, sabe por quê? Porque nós não estamos podendo nos encontrar na igreja, não é verdade? Por conta daquele bichinho malvado que está tentando contaminar todo mundo. Pois é, nós temos que ficar em casa, cuidando uns dos outros, lavando a mãozinha, passando álcool, né? Enquanto isso tudo não passa, nós vamos conversando aqui. Então, hoje eu trouxe para vocês uma história que eu tirei aqui, ó, da Bíblia Sagrada, do livro de Marcos, do capítulo 4, do versículo 35 em diante. E esse texto conta a história, sabe de quê? De um dia que Jesus acalmou o mar, a tempestade. Então, eu vou contar para vocês. Certa vez, Jesus estava no barco com seus discípulos, porque Jesus andava pelas cidades pregando, falando sobre o amor de Deus para as pessoas. Então, nesse dia, Jesus tinha acabado de pregar numa cidade e entrou no barco com seus discípulos e o barquinho foi para alto mar. E Jesus, aproveitando que o barco estava em alto mar, ele resolveu, sabe o quê? Ele resolveu dar uma descansadinha. Então, Jesus deitou no barco e foi cochilar. Ele foi descansar. E, de repente, enquanto Jesus dormia e todos os seus discípulos ali conversando, aconteceu que o mar foi ficando agitado e as nuvens foram escurecendo, e foi ficando tudo escuro. E o mar começou a balançar o barco e foi ficando tudo muito agitado e foi ficando bravo o mar. E os discípulos de Jesus foram ficando com medo, muito medo, porque eles não entendiam por que de tudo isso. O mar revolto balançava e com medo de que o barco tombasse e que eles morressem todos afogados. Eles estavam morrendo de medo, eles estavam apavorados. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente. Então, o que os discípulos fizeram? Eles acordaram Jesus, porque eles não entendiam. Eles até jogaram algumas coisas dentro no mar, sabe? Algumas malas, algumas bagagens deles. Jogaram tudo no mar para ver se o mar acalmava, mas nada adiantou. E Jesus, ó, dormindo, tranquilo. Então, os discípulos resolveram que iriam acordar Jesus. E eles falaram com ele: mestre, o mar tá muito revolto. Como que o senhor consegue dormir com tudo isso acontecendo? O senhor não se preocupa que nós podemos morrer? Então, sabe o que aconteceu? Jesus levantou um braço, ergueu o braço em direção ao mar e disse: acalma-te. Falou com o mar assim. E sabe o que aconteceu? O mar foi se acalmando. O mar que estava revolto, balançando de um lado para o outro, ele foi ficando calmo, tranquilo, foi parando de balançar. E os discípulos de Jesus, sabe o que aconteceu? Os discípulos de Jesus, eles ficaram maravilhados. Eles diziam assim: mas como que pode? Que homem é esse que até o mar obedece a ele? E eles ficavam assim maravilhados, perplexos com aquilo que aconteceu. Mas sabe por que eles ficavam assim? É porque eles tinham esquecido de quanto Deus era poderoso, quanto Jesus tinha poder para fazer isso. Eles esqueceram, sabe o quê? A fé deles. Eles já tinham visto Jesus fazer vários milagres e mesmo assim eles se esqueceram de crer em Jesus, de confiar em Jesus. E muitas vezes a gente faz isso também, sabia? Às vezes a gente se esquece que Jesus é maior que qualquer problema na vida da gente e esquece de deixar Jesus cuidar do nosso barco. O nosso barco é a nossa vida
E Jesus, ele quer ser o comandante do nosso barquinho, sabia? Ele quer conduzir a nossa vida. Mas é preciso que a gente confie nele, porque Deus, Jesus, sempre vai estar do nosso lado. É só a gente querer. Mesmo que a gente tiver que passar por alguma coisa muito difícil, algum problema, um medo de alguma coisa, um medo de escuro, um medo de qualquer coisa que a gente tiver, um problema, mesmo que a gente tiver que passar por aquele problema, se a gente tiver Jesus na condução do nosso barco, da nossa vida, vai ficar tudo mais fácil, a gente vai se sentir mais protegido. Então, a gente não deve se esquecer nunca que Jesus é o comandante da nossa vida, do nosso barquinho, tá bom? Um beijo, até a próxima!